Hoje nós vamos refletir aqui no Salmo de número 131. Nesses dias eu tenho tentado trazer algumas reflexões e postado aqui no canal da igreja, e hoje a nossa reflexão será no Salmo 131. Se você puder abrir nesse texto, ou então, se você não pode, ouça com atenção a leitura da Escritura Sagrada. Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, de número 131, ele foi escrito por Davi. Nós temos essa informação aí já abaixo do título do salmo. E ele foi escrito por Davi, muito provavelmente, quando Davi era perseguido por Saul. Trazendo um pouco da história de Israel aqui para a gente lembrar, Davi, após o episódio ali com Golias, ele se torna um dos generais do exército de Israel, do exército de Saul, e por causa das suas vitórias, Davi começa a ser mais louvado do que o próprio Saul, que era o rei de Israel. Quando Davi voltava das guerras juntamente com Saul, as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Saul fica enciumado por causa do apreço que o povo tinha por Davi, que era superior ao apreço que o povo tinha pelo próprio rei. A ponto de que em 1 Samuel capítulo 18, verso 8, Saul chega a dizer o seguinte: o que lhe falta senão o reino? Se referindo a Davi. O que lhe falta senão o reino? Então vejam que Saul começa a identificar em Davi alguém que almejava roubar o trono. Esse camarada aí quer tomar meu trono. E a partir daí, então, Saul começa a perseguir Davi, tenta matar Davi. Eles fizeram alguns acordos de paz ali, mas que eram quebrados pouco tempo depois. E então Saul se torna um perseguidor de Davi. E Davi começou a ser divulgado e publicado no reino de Israel como alguém que era cobiçoso pelo trono. Muito provavelmente Saul divulgava isso entre o povo: olha, Davi é um traidor, ele quer tomar meu trono, é por isso que eu estou perseguindo ele. Então Davi começa a receber essa pecha de alguém soberbo, de alguém altivo, de alguém que queria roubar o trono de Israel, queria dar um golpe em Israel e despojar Saul para se tornar o novo rei de Israel. Então esse salmo é escrito por Davi provavelmente nesse contexto. E a intenção de Davi então é negar isso, é negar que fosse o seu objetivo se tornar rei de Israel. É claro que Davi sabia que ele havia sido escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele sabia isso desde muito tempo, quando Samuel profetizou isso ali diante de Jessé e de seus filhos, incluindo Davi. Mas o cântico expressa que essa não era a meta de Davi. Ele nunca buscou por isso. Isso nunca foi o seu desejo, ele nunca trabalhou por isso, ele nunca cobiçou ser o rei. Por isso ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele está confessando diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que não é isso que está no meu coração, não é essa a minha meta, que eu nunca quis despojar Saul do seu trono, e eu estou sendo injustamente perseguido. E há algumas coisas interessantes a notarmos aqui, inicialmente no verso 1. A primeira delas é que o autor fala aí em soberba e depois em altivez, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Alguns teólogos, alguns comentaristas tentam encontrar uma diferença aí semântica
nessas duas palavras, no contexto aqui do Salmo. Há quem diga que soberba seria o desprezo dos outros, ou seja, considerar os outros menores, e altivez seria uma hiperapreciação de si mesmo. Então, soberba é rebaixar os outros e altivez seria exaltar a si mesmo. Essa diferença, se é que ela existe, ela é irrelevante para o texto aqui. O que Davi está dizendo aqui, ele não é soberbo, ele não é altivo. O fato de que ele seria rei de Israel não havia corrompido o seu coração neste sentido. Perceba também que há uma progressão da atuação do pecado aqui. Ele diz: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas. Então, Davi descreve aqui, isso aparece em outros salmos também, Davi descreve aqui o caminho que o pecado percorre. Ele se inicia no nosso coração. Jesus disse que é do coração do homem que brota tudo que não presta. A altivez começa no coração, se aloja no olhar, se torna cobiça e depois ela influencia e ela passa a dominar aquilo que nós fazemos. O nosso andar aqui tem o sentido de a conduta diária. Davi está dizendo então, olha, não são essas coisas as minhas metas. A outra coisa interessante a anotar aqui, ainda no verso 1, é a expressão que Davi usa aí quando ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Destaque para coisas maravilhosas demais. Essa expressão no hebraico, ela aparece em outros salmos para se referir aos atos de Deus. Veja aí, confira aí. Salmo 71, dois salmos. Salmo 71, verso 17. Salmo 71, versículo 17. Veja lá. Salmo 71, 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. As tuas maravilhas aqui é a mesma expressão que aparece no Salmo 131 para coisas maravilhosas demais para mim. Outro salmo, Salmo 72, o próximo salmo, verso 18. Veja aí. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Prodígios é a mesma expressão para coisas maravilhosas demais para mim. É interessante que Davi use essa palavra, porque não é impossível, então, que Davi esteja querendo dizer: Senhor, eu não busco coisas maravilhosas demais para mim. Eu não busco fazer coisas que só o Senhor pode fazer. Eu não busco me comparar a Ti. Não é a minha meta me tornar o meu nome tão famoso quanto o Teu. É possível que Davi esteja dizendo isso, que não era o seu objetivo igualar-se a Deus, glorificando o seu próprio nome. E é interessante, irmãos, porque esse salmo, então, principalmente aqui no verso 1, ele vai nos mostrar e ele vai denunciar que o pecado da soberba, que o pecado da altivez, ele se traduz muitas vezes nos projetos de vida que nós fazemos. Vejam, o salmista diz: não ando à procura de grandes coisas. Geralmente, quem anda à procura de grandes coisas, quem faz projetos grandes demais para si, são pessoas que, mesmo sem perceber, são altivas e soberbas. Veja, será que nós podemos falar como o salmista? Será que você pode dizer como o salmista: olha, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Não é que essas coisas sejam erradas, ilícitas em si mesmas. Mas o questionamento do salmista é: atrás de que nós andamos? Em busca de que nós andamos? É da fama? É do sucesso? São das coisas maravilhosas demais para nós? Veja, essa situação que nós estamos vivendo aí de surto de Covid-19, ela nos leva também a pensar nisso. Nós estamos aí diante de um momento difícil, né? Economicamente falando, do ponto de vista sanitário também. E muito provavelmente esse momento que nós estamos vivendo terá consequências. Pessoas muito possivelmente vão perder emprego. Talvez por causa dessa crise e de tudo que está acontecendo,
a sua faculdade, a sua entrada na faculdade vai se atrasar, você vai perder um semestre. Talvez você vai se formar mais tarde, perder um semestre, perder um ano. Talvez aquela viagem que você estava planejando, você não vai conseguir fazer. Talvez o concurso que você ia fazer vai ser adiado e você não sabe para quando. Talvez uma oportunidade que ia se abrir aí financeira na sua carreira vai ter que esperar. Ou talvez até vai se fechar diante disso. E isso, até naturalmente, nos leva a ficarmos tristes. Isso nos deixa tristes. Mas é aí que a pergunta do Salmo e o questionamento do Salmo 131 se faz relevante. Qual tem sido a nossa meta? O que é que nós temos projetado para nós? Vejam, irmãos, nós temos que levar aqui o ensinamento do salmista aqui a sério. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, não apenas nesse texto, mas em tantos outros textos, ela nos incentiva a buscarmos vidas simples, a buscarmos vidas simplórias. Não porque alcançar sucesso seja pecado, mas porque muitas vezes isso corrompe o nosso coração, muitas vezes se constitui em um peso ou em um perigo para a nossa saúde espiritual. Agora, entrando agora no verso 2 e tentando meditar um pouco nele, a gente pode pensar o seguinte: Davi está dizendo então no verso 1 que ele não é soberbo, que ele é humilde. Só que tem um problema aí. Humildade é uma virtude que não deve ser falada. Né? Imagine que alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu sou humilde. Eu sou humilde. Sou um cara humilde, eu não sou soberbo, eu sou humilde. Qual seria a nossa reação mais natural? Se a gente tiver algum grau de intimidade com a pessoa que está dizendo isso, a gente vai dizer: olha, você acabou de provar que não é. Humildade é uma virtude que deve permanecer no silêncio. A pessoa que precisa dizer que é humilde, ela dá ela oferece um grande indício de que ela, na verdade, não é humilde. Né? Então, por que Davi precisa dizer aqui que ele é humilde? Por que ele precisa expressar isso e publicar isso para Israel? A resposta está no verso 2. A intenção de Davi não é atrair a atenção do povo para a sua humildade, mas atrair a atenção do povo para aquilo que o fez ser alguém não soberbo, não altivo. Veja que ele diz aí, no verso 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Veja que ele nos diz aqui que antes ele era exatamente o quadro que ele pinta no verso 1. Ele era alguém soberbo, ele era altivo, ele andava à procura de coisas maravilhosas demais para ele. A figura que ele vai usar aqui no verso 2 é de uma criança. E ele diz aí que, no começo do verso 2, que ele era uma criança inquieta, que estava chorando e que estava aperreada, não estava sossegada, mas tudo isso cessou. Nós nascemos com uma insatisfação natural em relação às nossas próprias vidas. Agostinho disse que há em nós um vazio, uma inquietação na nossa alma que só pode ser acalmada, que só pode ser tranquilizada quando nós nos encontramos com o Senhor Deus. É só em Deus que a nossa alma encontra descanso. Então nós somos, por natureza, inquietos. Como homens caídos, nós somos inquietos. Davi diz isso: eu era um homem inquieto, mas meu coração se calou. Meu coração se sossegou. Ele usa a imagem aí, continuidade do verso 2, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Vejam, ele está usando a figura de uma criança aqui que sente fome, uma criança de colo, e o que a criança faz quando ela sente fome é berrar, é gritar, é fazer escândalo porque ela precisa ser alimentada. Mas assim que ela é satisfeita, o que é que acontece com ela? Primeiro dá um arroto, né? E depois dorme. Depois ela se aquieta. E todas as suas preocupações ali são satisfeitas. A criança não se preocupa
As crianças não estão preocupadas se sábado vai ter feira ou não. Se você as alimenta, elas ficam completamente satisfeitas. Davi está dizendo que a sua alma era como uma criança inquieta, mas que ela foi alimentada e agora ele está totalmente satisfeito. Satisfeito em quem? Ele responde no verso 3: Espera, ó Israel, no Senhor. Então ele está dizendo que ele não é mais soberbo, nem altivo, nem anda à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais, porque Deus lhe deu toda a satisfação da qual ele necessitava. E aqui Davi está então antecipando um ensinamento que o próprio Senhor Jesus também vai proferir em Mateus capítulo 18, verso 4, quando o Senhor Jesus diz: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja que Jesus captura bem a ideia também do Salmo 131 e vincula a ideia da criança à humildade ou à humilhação. A criança, no momento em que ela sente fome, ela não é soberba, ela não é altiva, mas ela é humilde, ela clama para o seu pai, para a sua mãe. Precisa de comida, precisa de alimento. Ela reconhece a sua necessidade. É assim que Jesus diz que nós devemos ser. Nós devemos reconhecer a Deus a nossa necessidade de sermos satisfeitos. A nossa tendência é buscar essa satisfação em outras coisas, nos projetos. E aí nós pensamos o seguinte: eu só vou estar satisfeito se eu passar no concurso X. Eu só vou estar satisfeito se eu me formar. Eu só vou estar satisfeito se eu tiver um bom emprego. Eu só vou estar satisfeito se eu atingir o coeficiente lá da aposentadoria. A nossa tendência é projetar a nossa satisfação nessas coisas, mas Davi nos diz então aqui que é apenas em Deus, é apenas no Senhor, que a nossa alma é capaz de se calar e de ficar satisfeita como uma criança. Pense bem, qual foi a última vez que você se sentiu assim, como uma criança desmamada, que acabou de mamar e que está quieta nos braços da sua mãe? A vida moderna, é difícil a gente se sentir assim, né? Qual foi o último dia que você se sentiu assim, por um instante que seja? Pense bem. Nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos buscado muito pouco a satisfação no Senhor Deus. Davi, meus irmãos, também ele se apresenta aqui como um protótipo do seu filho maior, o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João 4,34 que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou. O que satisfazia Jesus era fazer a vontade de Deus. Ele não veio aqui em busca de coisas grandes, de coisas maravilhosas demais para ele, mas ele se humilhou. Ele se fez servo e buscou a sua satisfação em fazer a vontade de Deus e foi vitorioso nisso. Por fim, no verso 3, caminhando para o final, Davi diz: Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Depois que Davi expressa aqui qual era a sua atitude diante de Deus, ele chama o povo de Israel para também esperar em Deus, também descansar em Deus, desde agora e para sempre. É interessante perceber que Davi só faz o convite ao povo depois que ele se coloca como alguém satisfeito diante de Deus. E é interessante, meus irmãos, nós percebemos isso porque o que muitas vezes impede o nosso testemunho e a nossa pregação de serem eficazes, de serem críveis, o que muitas vezes, entre aspas, barra a credibilidade da nossa pregação, é o fato de que muitas vezes nós falamos de coisas que nós não experimentamos. Vejam, nós convidamos as pessoas a virem para um Deus que retira toda a ansiedade. Nós chamamos as pessoas para virem a um Deus que dá descanso, que dá repouso, enquanto nós ainda continuamos ansiosos. Nós pregamos às pessoas que é em Cristo que nós encontramos alegria e felicidade, sendo que nós ainda nos guiamos por vistas. E a nossa alegria facilmente se desvai por causa das circunstâncias. Percebem? É apenas depois que você está satisfeito em Deus que você pode dizer: venham, esperem em Deus, desde agora
e para sempre. E novamente, Davi está aqui pré-anunciando o convite que Jesus também faria, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vos darei descanso. Literalmente, e vos darei sábado. Vos darei sábado. Descanso. Esse é o convite do Senhor. É indo a Cristo que nós encontramos descanso. Nós deixamos de ser pessoas inquietas que estão em busca frenética de coisas grandes demais, mas nós encontramos descanso. Descanso no Senhor. Espera, ó Israel, espera, ó São Bento do Una, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.